Amados, estamos nessa manhã para falar de um título chamado Renovos. Renovo, novamente novo. E Deus tem renovado as coisas nas nossas vidas. Renova a alegria, renova o ânimo, renova as forças. E há anos atrás, algumas vezes eu já tenho falado aqui, o pastor Natanael Rinaldi Pai, ele tinha um quadro na rádio que falava a notícia e o comentário bíblico. E eu falo que esse era o quadro que eu mais gostava. E hoje vai ser assim, a notícia e o comentário bíblico. E que notícia é essa? Renovo. Renovo na igreja. A nossa igreja local está em festa, está muito alegre, porque nós recebemos 3 presentinhos de Deus. E o nome desses presentinhos é Pietro, Isabela e Serena. 3 bebezinhos muito fofos, muito lindos. E veio trazer alegria para a nossa igreja. O Pietro, seus papais, Lucas e Daniela. A Isabela, seus papais, Luciano e Natasha. E a pequena Serena, os seus pais, Bruno, e a sua mamãezinha, a filha dos irmãos Sandra e André Gasgon, a Andréia. Essas 3 criancinhas vieram para trazer muita alegria. E um detalhe, elas foram desejadas, elas foram esperadas. E por fim, elas foram festejadas. Muita festa, muita alegria. Por quê? Que coisa tão incoerente nos dias de hoje. Criança, bebê. Como se alegrar nesse mundo onde estão falando, não, casais jovens, esperem. Não, filho vai atrapalhar. Esperem mais. E o mundo está querendo que não venham crianças. Não traga essa alegria. Não traga esse renovo. E o que acontece? Muitos casais, as mulheres, os casais são incentivados a não terem filhos hoje. As mulheres são encorajadas a retardar a maternidade em favor de coisas, objetivos 1000. Coloca-se muitas coisas. Ah, não, você tem que trabalhar, você tem que conquistar isso, você tem que conquistar aquilo, precisa primeiro isso, primeiro aquilo, e vão colocando muitos. Quando você atinge um objetivo, já colocam outros. Ah, filho vai atrapalhar. Ai, filho dá muito trabalho. E gasto. Ai, que absurdo. Então nós estamos vivendo neste mundo com uma sociedade egoísta e consumista. Então, festejar Pietro, Isabela, Serena é muita incoerência. Nesse mundo, mas nós somos a igreja de Cristo. Nós somos aqueles que não se moldam ao padrão do mundo. Nós temos um outro molde, que é Cristo. Esses 3 presentinhos são muito festejados, sim. Seus papais, seus avós, titios, titias, amigos, estão muito alegres.
porque nós reconhecemos que eles são presente de Deus. As crianças, elas são colocadas como, dá muito trabalho. Realmente, criança dá trabalho. Porque esses bebezinhos, eles nos mostram como nós precisamos depender de Deus. Elas, com suas pequenas necessidades, com suas grandes necessidades às vezes, nos mostram que nós somos incapazes. As demandas desses bebezinhos, desses presentinhos, se mostram gigantes diante das nossas limitações. E é isso que é o grande segredo. É você, a cada crescimento, a cada centímetro que esse bebezinho vai tendo a mais, você vai percebendo, eu preciso de Deus. Eu não posso sozinho. Por isso que o mundo não quer. O mundo, ele quer que os pais dependam de qualquer coisa, menos de Deus. Quer que os jovens dependam de qualquer coisa, menos de Deus. E quando esses bebezinhos nos mostram que nós precisamos de auxílio do alto, nós entendemos o que é o amor de Deus por nós. Esse amor de Pai. Esse amor sublime. Eu estava conversando com uma sobrinha que tem a sua pequenina Sara. Essa bebezinha vai completar 1 ano daqui, um tempinho. E nós estávamos conversando. Que amor! A gente não imagina que pode sentir algo tão imenso por aquele bebezinho tão lindo, tão dependente, tão carente de cuidados. E ali nós podemos expressar que amor é esse, gigante, enorme. E é esse o amor de Deus por nós. É essa a lição que esses presentinhos trazem para nós. De que nós precisamos depender do nosso papai. Daquele que nos ama com um amor tão grande. E esses presentinhos, eles são o renovo. Como eu falei, o mundo vem querendo dizer para as mulheres e para os casais jovens, esperem, esperem. Só que chega uma hora que talvez até decidam ter, mas aí já é tarde. A vida mudou, os filhos talvez não venham mais, porque esperou tempo demais, o corpo tem seu limite. Aí, o casamento acabou. Para que ter filho se eu não tenho mais marido? Para que ter filho se eu não tenho mais esposa? Acabou. Ficaram esperando. E aí a vida mudou. E os filhos? Eles não se encaixam mais. Não dá, não quero mais. E aí, as pessoas vão envelhecer. O propósito de Deus para as nossas vidas é viver em família. E quando você vê pessoas sozinhas, solitárias, que tiveram as oportunidades, mas escutaram outra voz que não de Deus. Nós sempre falamos aqui que a Bíblia é o nosso guia, é a nossa bússola,
que aponta para o norte, que é Cristo. E é nela que nós vamos encontrar orientações para o nosso dia a dia. É ela que nos ajuda a entender coisas que não conseguimos compreender no momento, mas que Deus vai revelando. Quando nós falamos da dependência de Deus, é exatamente isso. Deus não nos fala como será a nossa vida até a morte. Ele quer que nós dependamos dele, que nós busquemos nele a orientação para cada dia. E ele fazer parte. Porque nós pensamos o tempo inteiro. Nossa mente fervilha de pensamentos. Agora, você pode ter pensamentos bons ou pensamentos ruins. Porque são esses pensamentos que vão te guiar. As pessoas que muitas vezes dão ouvidos a outras vozes vão sendo contaminadas e a sua vida vai tomando uma direção para ansiedade, para depressão, para tristeza, para o medo. Para o medo. Essa semana, foi num dia indo para a feira, eu encontrei uma senhora amiga e ela falou do seu netinho que havia nascido e de que ela achava aquilo uma temeridade ter filhos no mundo de hoje, num mundo tão perigoso. E aí eu pude falar desse renovo, dessa alegria e da confiança que temos que ter que Deus está no controle de todas as coisas. E que é nesse Deus que nós temos que buscar a confiança e a segurança de que Ele vai cuidar tanto de nós quanto da nossa prole, da nossa descendência. Deus é aquele que está disposto e de braços abertos para nos receber como filhos amados. Mas nem todos são filhos. Você precisa ter o DNA de Deus. Você precisa se religar a Ele. E essa adoção, essa renovação, esse reencontro precisa ser feito através de Jesus. Esse sangue que foi derramado é o sangue, toda família tem laços de sangue. E para participarmos dessa família de Deus, nós precisamos ter o sangue nos ligando a Ele. E é o sangue de Jesus que fez isso. Então você precisa estar com o seu Pai. É Ele quem te dá segurança de que não importa quantas coisas estejam acontecendo ao seu redor, Deus é contigo. E Deus deixou palavras, promessas, para que possamos ficar tranquilos. Aí eu escrevi aqui, que delícia, que alegria, que paz, poder confiar nossos dias nas mãos poderosas de Deus. Viver a segurança de que cada fio de cabelo das nossas cabeças está contado por Deus. Nenhum deles cairá sem a sua permissão. Como é bom confiar. E aí, eu coloquei aqui como exemplo Joquebede, a mãe de Moisés. Essa minha amiga falou, que temeridade a minha filha ter filhos nesse mundo de hoje. Joquebede estava vivendo num período dificílimo para se ter filhos. Era um dos piores momentos.
para ter um filho. E lá veio o terceiro, Moisés, num período crítico do povo de Deus, lá no Egito. Eles que foram convidados para morar quando José era governador do Egito, o segundo homem no reino. Eles que foram convidados, agora eles estavam sendo colocados como escravos. E aquela escravidão não estava sendo conveniente para uma mãe poder ter seu bebê. Vamos ler lá em Êxodo, é um texto longo, capítulo 1, do versículo 8 a 22. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, e pelejem contra nós, e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas. Porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom, Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e da outra Puá, e disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Vocês acham, meus irmãos, que esse era um período bom para Joquebede e seu marido terem filhos? Esse novo faraó não conhecia José, aquele que havia recebido sonhos de Deus e que havia sido orientado a guardar do tempo das vacas gordas para o tempo das vacas magras. Esse ditado, né, que é baseado na Bíblia. Alguns até falam, isso, mas não sabe nem de onde vem. É desse tempo de José, onde ele guardou os alimentos, 1/5 era guardado em silos, porque haveria de vir o tempo das vacas magras.
E foi aquilo que tornou o Egito esse país poderoso, grande, que alimentou outros povos. Por causa de José, por causa de Deus, que se manifestou na vida de José. Mas esse novo faraó não conhecia José. E vejam que ele falou de uma possibilidade. Vá que esse grande povo aí se volte contra nós. O povo havia se voltado? Não. Mas o diabo, ele lança ideias na mente das pessoas. E as pessoas que agasalham essas ideias começam a deixar crescer, alimentar aquilo. Aquilo sai da mente e vai para a ação. O povo era agradecido. O povo chegou ali bem recebido, porque José trouxe seu pai e a sua casa, o seu povo, para morar nas terras de Gósen. Uma terra boa, uma terra bem adaptada ao povo, que era criador de gado. Então, aquele povo pastoril foi crescendo ali, foi se desenvolvendo, porque estava em tranquilidade. E quando você tem tempos de paz, você fica bem, fica tranquilo. Só que o povo cresceu muito e veio trazer medo a esse faraó novo, que não conheceu José. E ali ele trouxe servidão a esse grande povo. E o povo tinha que pagar tributos e trabalhar. O trabalho é ruim? Não. O trabalho traz sustento, traz o pão de cada dia. É honroso trabalhar. Só que aquele povo estava trabalhando com dureza, com servidão, com dor, com chicotadas. Não era um tempo bom para se ter filhos. E ainda pior, vem essa ordenança de matar todo menino. Porque os meninos eram os varões de guerra, eram aqueles que iriam para a batalha. Então matem os meninos. E hoje em dia, o que o mundo tem feito? Desvalorizado o homem, querendo destruir a masculinidade. Então, não era um tempo bom aquele, onde queriam matar todos os meninos. E aí vem a engenhosidade. Olha, quando estiver nascendo, vocês parteiras, deem um jeito de matar esses meninos, assim que nascerem. Só que essas mulheres temeram a Deus. Elas de certo conheciam, já tinham ouvido falar do Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez o seu povo passar pelo deserto, com uma nuvem durante o dia, com uma coluna de fogo à noite. Esse Deus que sustentou o povo, que fez milagres. Com certeza ela sabia quem era esse Deus poderoso. E elas temeram a Deus. E Deus foi misericordioso com elas, estabeleceu casas. Essas mulheres ficaram morando com o povo de Deus. Ficaram em boa companhia. Poderiam não ter riquezas, o status dos egípcios, mas elas tinham o Deus poderoso, Criador de todas as coisas. Aquele Deus que sustenta a vida, que dá estratégia, que nos guarda e que principalmente quer que nós guardemos a nossa alma. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Os homens maus podem até querer destruir o corpo, mas eles não podem, não têm o domínio sobre a alma. E a alma vai para Deus, porque ela, se você confia nesse Deus vivo e entregou sua alma para Ele,
o caminho é certo, vai para ele. Então nós não precisamos temer o que faça o homem. E nesse período, Joquebede, ela confiou no Deus vivo, que deu estratégia para ela. E Moisés foi salvo do rio Nilo. Foi salvo de ser comido por crocodilos, de ter se afogado. E foi encontrado pela princesa. Ele foi criado justamente no reino daquele que queria matá-lo. Muitas vezes Deus transforma uma situação ruim numa bênção tão grande. E aí você se pergunta: que Deus é esse? Se Ele quiser, se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, não se preocupem. Ele continua sendo Deus. E é nesse Deus poderoso que você precisa confiar. E foi assim que aconteceu com Joquebede. No período mais improvável para se ter filhos, ela confiou. E ela quem criou Moisés nos primeiros anos de vida dele. E ainda foi paga para isso. Porque a princesa buscou uma ama de leite e a sua irmã, a irmã de Moisés, que estava acompanhando ele durante o período que ele estava ali boiando no rio Nilo até chegar a princesa, ela falou: a senhora quer alguém para cuidar desse bebê para a senhora? E ela levou para a mãe. Joquebede amamentou seu bebê. Esse é o nosso Deus. É o Deus que transforma o desespero em bênção. É o Deus que dá providência. Por mais escura que seja a noite, amanhã chega com raios de sol, esquentando a noite fria. Então não tenham medo de ter filhos. Assim como Joquebede, os papais do Pietro, da Isabela e da pequena Serena confiam nesse Deus todo-poderoso e que Deus tem muitas bênçãos para dar. Vai ser fácil? Claro que não. Nós estamos nesse mundo, estamos sujeitos a todas as coisas. A chuva cai para justos e injustos. O sol, ele aquece justos e injustos. Eles sabem que enfrentarão dificuldades, mas eles sabem o Deus a quem eles servem, que é um Deus que não abandona a sua criação. Então eles não têm medo. E mesmo que venha, o medo vai se dissipar quando eles se ajoelharem, quando buscarem a face do Deus vivo. De joelhos eles alcançam o céu. Eles estarão clamando e a cada dia dependendo deste Deus maravilhoso que deixou promessas. E eu vou ler algumas dessas promessas para vocês. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não tenham medo. Esses papais ficarão cansados. Terão noites e dias em que eles estarão aflitos, porque assim é a vida. Mas se eles estiverem nessa situação, eles têm confiança. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É promessa. Ezequiel 36, versículo 9, na sua parte A. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós. Deus está conosco, em todos os momentos, nos bons e nos ruins.
Jeremias 32, 39. E lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e o bem de seus filhos depois deles. Olha a promessa. Deus dará um mesmo coração e um só caminho. Jesus é o caminho. Para que me temam. Temer só nos dias ruins? Não, para temer em todos os dias. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ter inteligência suficiente para enfrentar todos os seus problemas diários? Temam ao Senhor. E aí, você temendo a Deus todos os dias será para o seu bem, mas não só para vocês. E o bem de seus filhos depois. Quer dizer que você nasceu, vem seus filhos, vem seus netos. A sua geração será abençoada. Mateus 28, 20. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Gente, é promessa. Se vier a dúvida, pergunte para Deus. Se vier o sofrimento, clame a Deus. E quando você estiver alegre, louve a Deus. Porque a gratidão é uma coisa linda. Agradeça. Se você achar que não tem o que agradecer, você abriu os olhos, está respirando, você tem o que agradecer. Veja a natureza ao teu redor. A natureza revela o amor de Deus, revela a mão de Deus sobre a tua vida. Veja bem o pão de cada dia. Lembre-se da oração do Pai Nosso. Salmos 46, 10, na sua parte A. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Quando o seu coração estiver aflito, aquiete-se e saiba que Deus é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Josué 24, no versículo 15, na sua parte B. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se ao seu redor as pessoas não quiserem servir, você se posicione. Não importa o que estejam fazendo ao redor. Nós somos sal e luz. O sal tem que salgar, a luz tem que iluminar. Não importa se ao redor não estão fazendo e ainda ficam falando, não faz assim, faz assado. Não. Ouçam a voz de Deus e fechem os ouvidos para a voz do mundo, que fala um monte de bobagem. Ouça a verdade, a coerência. Não se deixe influenciar por ideologias que são absurdas, que fogem da lógica, que primeira luz da palavra de Deus se desfaz, não tem base, não tem coerência. Ouçam a voz de Deus. Salmos 145, do versículo 18 a 21. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Ouvirá o seu clamor e os salvará.
O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo sempre. Vou ler de novo, porque isso é promessa de Deus. Salmo 145, de 18 a 21. Perto está o Senhor de quem? De todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Aqui está deixando bem claro, em verdade. Não adianta você clamar para que os outros vejam, com falsidade no coração. Tem que ser em verdade, porque Deus é aquele que nos vê internamente. Você pode falar uma coisa e pensar outra, mas Deus é aquele que perscruta os teus pensamentos, o mais íntimo. Então aqui está falando os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Aquele que teme a Deus busca saber o que Deus pensa. E quando começa a saber o que Deus pensa, começa a querer o que Deus quer. E é assim Deus cumprirá os desejos dos que o temem. Porque aquele desejo é o desejo de Deus. O Senhor ouvirá o seu clamor e te salvará. Eu não falei? Você vai passar por momentos difíceis, todos nós passamos. Mas nesses momentos, clame e Deus te salvará daquela situação e te salvará da ira futura. Jesus está voltando, os tempos estão findando. Não sabemos o dia nem a hora. Precisamos viver tranquilos na presença do Senhor, tendo filhos, tendo netos e confiando, porque Deus é quem cuida de nós. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas os ímpios serão destruídos. Infelizmente, a palavra de Deus revela que haverão pessoas, e existem pessoas, que são ímpias, que fazem coisas horríveis. Como vocês podem querer acreditar num evangelho que diz que todos se salvarão? Como vocês imaginam que há justiça quando pessoas horríveis, fazendo coisas horríveis, esse evangelho falso diz que eles serão salvos? A palavra de Deus é muito clara. O Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Pessoas más, pessoas corrompidas, pessoas maléficas, malvadas, horríveis, que não temem a Deus, que não buscam a sua face, e que todos os dias acordam pensando mal, dormem fazendo mal, fazem o mal sempre, serão destruídas. Podem até estarem prosperando agora, e as pessoas dizerem: olha, o mal está vencendo, fazer coisa errada não tem problema não, porque nós não seremos castigados. Pode até parecer que estão prosperando, mas tudo que o homem semear é justamente o que vai colher. Salmo 145 está falando aqui: o Senhor vai guardar aqueles que amam a Deus, mas todos os ímpios serão destruídos. Não acreditem neste evangelho de portas largas. Venha como você está e fique como está, porque Deus vai te salvar. Não, Deus é amor.
Deus ama a todos indistintamente. Porque Deus ama, Ele está alertando. Parem de fazer coisa errada. Porque quem continuar no caminho errado vai perecer. Será destruído. Porque Deus ama, Ele está falando. Se voltem para mim, saiam dos maus caminhos e sejam bons. Eu sou bom e quero que vocês sejam bons. Eu te ajudo. O Espírito Santo nos foi dado como auxiliador, como consolador, como guia. Ele está a nosso favor. Porque Deus ama. Ele alerta. Parem de fazer o mal. Se voltem para mim. Todos os ímpios serão destruídos. Não caiam na lábia deste evangelho fácil, porque a porta, ela é estreita. É mais fácil você fazer coisa errada do que você fazer o certo. Só que é o certo que vai te levar para os braços do Senhor. O errado vai te levar para um abismo profundo, distante do papai, daquele que te ama tanto, que já fez tudo por você. Salmo 147, versículo 11. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que o esperam na sua misericórdia. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nos conforta, que nos consola nesses dias tão difíceis, onde o mal parece que está imperando, que está no controle, que está sobrepujando o bem, onde cristãos estão sendo mortos, estão sendo perseguidos. Não acreditem. O nosso Deus é aquele que tem o mundo em suas mãos. Tudo está no controle de Deus. Quem lê esta bendita palavra não se assusta com o que está acontecendo. Não fica com medo de colocar filho no mundo. Porque confia, já leu na sua palavra, já colocou no seu coração, já recebeu o Espírito Santo dentro de si e não teme o mal, porque entende que Deus já revelou na sua palavra o que vai acontecer, o que está acontecendo e qual é o fim das coisas. O mal será destruído. O mal sucumbirá. O mal será jogado num lago de fogo eterno. Então, não temam, assim como Joquebede, assim como os papais do Pietro, da Isabela e da Serena, assim como esses jovens casais estão tendo filhos, confiando num Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem o controle de todas as coisas. O mundo, as galáxias, tudo que foi criado, tudo que existe, está nas mãos do Senhor. Não temam, creiam nesse Deus vivo, presente, e que está falando: venham a mim, venham, eu sou um Pai amoroso, deixem seus maus caminhos e me sigam. Essa é a mensagem de hoje. Nossa igreja está se renovando e esses bebês estão consagrados a Deus. Pietro, pedra,
Rocha, firmeza. Isabela, consagrada a Deus. E Serena. Serena é a nossa confiança num Deus vivo, poderoso e que nos garante a vitória. Nada temo, Deus é conosco. Que Deus abençoe todos vocês e que possam ter essa paz que excede a todo entendimento. Amém.